primeiro damismo, né? Quando há pouco menos de um mês o governo federal lança um vídeo falando sobre o Criança Feliz nas redes sociais, que reuniu, né, as 27 primeiras damas, né, dos estados e as primeiras damas das capitais, e elas são foco de proteção, né, no âmbito das crianças e adolescentes mais pobres, é quando a gente percebe que de fato nós estamos num caminho totalmente ao inverso, né? Não é porque elas são primeira dama, mas é porque a gente já superou o entendimento que não basta ser bom para trabalhar na assistência social. Tem que ter método, tem que ter teoria, tem que ter um entendimento e uma concepção ético-política que baseie-se nos códigos de ética profissionais, porque nós estamos dizendo, né, que apesar de toda uma construção teórica, metodológica, instrumental, nós estamos dispostos por ser sujeitos ao erro, né? Então a gente tem que ter um embasamento, né, ético dentro dessas ações, né? E o primeiro damismo ele traz justamente, né, a discussão do inverso. Esse rebatimento ele chega no SUAS, né, e alguns pontos que eu gostaria de explicitar aqui de forma breve. O primeiro, né, que é o policiamento das famílias, acumulando muito uma discussão da assistência social, de que nós não estamos falando da criança ou do idoso, né, ou de alguém que sofre, né, por algum tipo de violência ou porque está em situação de rua, mas nós estamos falando de um conceito mais claro de proteção, de que é compreender como o menor núcleo coletivo da sociedade a família, né? E que essa família ela tem que ter os seus direitos todos garantidos, porque não é só um sujeito que vai estar sofrendo algum tipo de violência, né? Mas é todo o conjunto da família, né, e do seu território, né? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ele não trabalha só, né, os pais, as mães, né, os avós, mas tenta trabalhar também essas outras crianças que estão na mesma situação no território, porque nós compreendemos, né, que existe um sentido em expressar a coletividade das políticas públicas. E aí o policiamento das famílias ele volta ao quê? Ao entendimento em especial do voluntariado de que existe um certo e errado, né, de que esse certo e errado, aquela mãe tatuada, malucona, né, que faz uso abusivo de drogas, ela é um alvo mais forte do programa de ser, né, encarada como uma lógica que eu nem gostaria de dizer que é de vigilância, mas é de policiamento do que uma outra mãe, né, que é evangélica, que é branca, né, que a sua casa é limpa, porque é isso que o programa vai trazer. Alguém vai ter que ir no território, alguém vai ter que visitar e na prática alguém vai ser punido, né? E esse alguém que vai ser punido numa concepção que não se baseia em princípios teórico-metodológicos, né, que os seus instrumentais eles são construídos a revelia porque não são em especial, né, do que a 9RH, em especial a resolução, né, 17 prega, é de que a gente vai ter uma relação de policiamento, de quem está certo, quem está errado, e de quem que é a responsabilidade pelo erro, né, não pela garantia de direitos, né. E isso traz, por si, a criminalização da pobreza, e aí eu, enquanto assistente social, né, apaixonado pela proteção básica, faço uma reflexão que uma vez uma família fez comigo uma visita domiciliar, que dizia o seguinte: todo mundo me visita. Todo mundo me visita. Você imagina o que você ser pobre, desempregado, né? Por exemplo, aqui no aglomerado da Serra, porque de manhã vai bater na sua casa, né, o cara da dengue. De tarde bate um ACS. Aí no outro dia de manhã, quando você acha, né, poxa, segunda-feira não consegui emprego, então eu tenho terça, quarta, quinta, sexta para me virar, ou até mesmo, né, porque eu também tenho meu direito de descansar e de pensar, porque a minha vida não só gira do mundo do trabalho, vai vir um CRAS bater na minha porta, e aí vai vir o Bolsa Família, que muitas das vezes não está articulado com o CRAS, vai bater na minha porta, e quando eu menos assustar, vai vir um conselho tutelar também bater na minha porta, e agora nós estamos só criando mais uma instância de alguém que vai bater na porta de alguém. Porque lá em Santa Catarina, quando o Conselho Estadual de Assistência Social disse não ao programa, né, Primeira Infância, o governo federal já conseguiu alguém, alguma instituição lá, não sei o nome, né, mas é um fato que vem ocorrendo, para poder fazer o papel do Estado, já que o Estado, segundo o governo federal, não quer ser
se fazer Estado, alguém vai fazer o seu papel de Estado, né? Inclusive contradizendo todas as responsabilidades das esferas e todas as pactuações que a gente historicamente construiu, né, entre gestões, né, de diálogo bipartite e tripartite, né, que é Estado, municípios e União. Né? Então, essa criminalização dos pobres gera mais uma vez a ideia de que os pobres erram, né? Porque o Conselho Tutelar não bate na porta de classe média que mora em prédio. O Conselho Tutelar não bate na porta, né, da mãe que também faz o uso abusivo de álcool, mas ela é rica, ela é esposa de um empresário que bate nos seus filhos, né? Que por mais denúncia que chegue, não vai chegar, né, no nível de relação que é feito do Estado com o território. Né? E aí não estou dizendo que o Estado ele não tem que intervir no território. Mas hoje, por exemplo, no governo do Estado, quando nós estamos falando da pobreza do campo, onde eu atuo, a minha preocupação é de não entender o Estado como um sujeito interventor, porque da cidade administrativa se pensa, né, a cidade de Nanuque, por exemplo. Mas é de compreender que o território é um espaço muito para além da geografia, mais vivo, articulado, com sujeitos e relações diferentes por si. E mais do que isso, né? O papel do Estado, antes inclusive de intervir, é de garantir a democracia e os direitos coletivos, para que esses atores e essas diferenças, elas não virem desigualdades, que é o que hoje acontece. Né? De um lado é Grajaú, tem toda a estrutura urbana e social que é garantido, do outro lado é Morro das Pedras, e só tem a intervenção de uma forma policialesca, muitas das vezes, de nós profissionais da área social, né, que nos resta, né, fazer esse diálogo e esse enfrentamento dentro das políticas públicas. Né? E por fim, essa questão do enfraquecimento do Estado no território, né, assim, é uma volta de um Estado mínimo. Né? É um Estado onde, como se o governo ele não tivesse responsabilidade para poder fazer esse diálogo e ele pudesse, né, terceirizar isso de uma forma mais frágil possível, para que atores de bom coração pudessem fazer o que o Estado não deu conta. Eu, a Andréia, a Débora, a gente estava discutindo, a Angélica também, né, antes de começar, como que o Estado ele se torna frágil quando a gente pensa no programa Criança Feliz com Primeira Infância. A gente construiu o ECA, né, por exemplo, no âmbito das crianças que viviam em situação de rua. A gente conseguiu tirar grande parte dessas famílias, né, de uma situação de rua. Essas crianças que antes trabalhavam ou então furtavam nas ruas, né, para uso de, né, cheirar-cola, né, para poder fazer algum tipo, né, de situação em violência com, né, as pessoas que estavam na rua e com elas mesmas. Hoje, grande parte delas estão em situação de proteção social, né, que não é desejável, mas é muito importante. Né? Instrumentos de transferência de renda, instrumentos de condição de continuidade da educação. Né? Conheci pessoas que saíram do Bolsa Família, que eram adolescentes, que hoje estão na universidade. Né? E nós temos aí, segundo o próprio Banco Mundial, que até 2020, né, uma média de quase 5 milhões de brasileiros, né, começando com esses 3,6 milhões de brasileiros, vão voltar à pobreza. Né? Então, quer dizer, o Estado está voltando a ser mínimo, né? A gente indiretamente está sendo provocado, em especial pelo governo federal, de dizer que essas crianças não estão felizes das condições que hoje elas estão. Né? Boa parte talvez não possa estar, porque não basta só ter políticas sociais, ter transferência de renda, a gente tem que enfrentar inclusive um debate de transferência de riqueza e de acumulação da propriedade privada, mas dizer que essas crianças hoje elas não têm proteção e não há uma articulação territorial, em especial, né, quando a Andréia traz o Bolsa Família, né, que as condicionalidades passam pela educação e pela saúde, é dizer que a gente não fez nada. Né? E aí eu fico muito preocupado, né, em imaginar um centro de referência da assistência social onde trabalham assistentes sociais e psicólogos na responsabilidade de se sentirem inúteis até o momento a ponto da gente ter que reconstruir, né, todo o nosso conhecimento e toda a nossa condição de proteção, né, de crianças e adolescentes dentro dos territórios. Em especial, a gente dizendo aqui das crianças pobres e também das mães pobres, porque essas são, né, o alvo dessa vigilância que o Estado está propondo.
Tá muito chato, gente. É porque eu fico mais incisivo, né? Mas, por fim, qual que eu acho que é a nossa tarefa, né, enquanto assistentes sociais, psicólogos, demais categorias profissionais, né, os sindicatos que representam essas classes e essas categorias, né? Eu acredito que não há outra possibilidade do que a gente não se organizar. Eu acho que quando é trabalhada essa discussão, né, de psicologia em foco, é um momento único, né, e todo momento ele deve ser único quando a gente está falando de precarização, de perda de direitos, da gente ter espaço de reflexão. Que não basta só ir para a rua, gente, não basta você colocar, né, milhares de pessoas nas ruas se as pessoas compreenderem essa realidade do desmonte, né? Não é um desmonte só do meu espaço socioocupacional, né, da precarização minha enquanto trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, né, de que esse retrocesso ele vai me trazer por si mais trabalho, ou então vai trazer os voluntários que vão tomar o meu emprego. Se trata, né, de um país onde a construção, né, inclusive o nome, né, das linhas de governo, né, que na última década ganhou, né, que era o que, né, um país que, né, uma pátria educadora, né, a questão, né, do fome zero, do enfrentamento à pobreza, né, ser uma marca de governo, para um governo que trata, né, o seu ideário, né, sua condição como ordem e progresso, né? A coisa mais retrógrada é você imaginar que a ordem e o progresso vão vir numa perspectiva de vigilância e criminalização da pobreza, né? E essas frentes de lutas e esses espaços, né, eles estão aí justamente para a gente poder garantir a construção, né, do enfrentamento ao desmonte dos direitos sociais, em especial a nós, e aí eu me incluo dentro desse espaço, porque se eu estou entendendo, né, numa lógica de classes, os pobres e os ricos, e eu sei que eu não sou aquele que vai ter isenção fiscal do governo, eu sou aquele que vai estar do outro lado, dependendo das políticas públicas, né, dependendo da arrecadação do governo para a garantia dos meus direitos sociais, né, eu tenho que estar do lado da classe trabalhadora, né, e essa classe trabalhadora, ela não pode pagar mais uma vez o pato por um problema, né, da disputa do capital entre BRICS, Banco Mundial, que enfraqueceu a Europa, e agora a Europa precisa dessa retomada para poder, né, voltar a se consolidar o seu, né, falido bem-estar social, né, que garantia para a Escandinávia uma excelente qualidade de vida, explorando minério de ferro e outras, né, condições naturais da América Latina e da África. E aí, terminando, essa construção, né, de um enfrentamento, de uma frente de luta, ela não pode ser encarada nunca de uma forma individual, de um compromisso meu, Leonardo, né, da Débora, né, de alguns de nós aqui. Ela tem que ser encarada porque isso é um compromisso de uma garantia de uma relação coletiva, né? Há pouco tempo atrás, quando eu vi os médicos cubanos, eu trabalhava em Ribeirão das Neves, aí a pessoa que trabalhava do meu lado, eu estava no comitê, né, de organização do serviço de mais médicos, né, com os médicos cubanos. Não sei se vocês sabem, Ribeirão das Neves, né, é a terceira cidade com a menor arrecadação per capita do Brasil, né, e é uma cidade onde mais de 50% da população está no cadastro único, né, e uma cidade também que não tinha médico. Por que será, né? Porque os médicos não querem trabalhar com os mais pobres ainda, né? E aí essa colega de trabalho falou assim, mas médicos são os comunistas, olha para vocês verem, são os comunistas que estão entrando no Brasil para convencer os mais pobres, que eles não têm acesso à educação, que eles têm que ser comunistas. É discussão rasa, individual, né, porque eu não sou socialista, eu sou comunista, então tem que ter mais médico, não tem que ter médico cubano. Mas eu não uso o sistema da assistência social em Ribeirão das Neves para imaginar, né, o posto de saúde do Florença, que desde a sua inauguração não teve um médico mais de 3 meses. Né? E nós estamos falando de 5 anos, quando o primeiro médico chegou para ser efetivo no posto de saúde do Florença, que é um bairro muito pobre
e Ribeirão das Neves. O nosso compromisso tem que ser coletivo, né? E por ser coletivo, não é porque a qualidade de vida do Leonardo está afetada, mas é a qualidade de vida, né, de milhões de brasileiros e brasileiras, né? E terminando, parafraseando Florestan Fernandes, eu acho que serve para nós todos aqui, estudantes e profissionais, né? Mas ele dizia em especial dos estudantes, viu, acadêmicos, né? Os estudantes estão junto ao povo, com eles sofrendo e vivendo a mesma luta, ou caso contrário serão aliados daqueles que exploram o povo, né? Dizer não ao Criança Feliz, como o Conselho Estadual de Assistência Social fez, né, o CRP, as frentes de luta, é nada mais do que a gente colocar do lado, né, daqueles que estão sofrendo a precarização dos direitos sociais e o golpe que é contra a classe trabalhadora, né? Porque caso contrário, em especial o nosso silêncio, é simplesmente positivar a importância desses aliados de quem explora o povo continuar no poder, né? E para mim a maior rebeldia que a gente pode ter é o povo no poder, né? Como a Constituição, no seu primeiro artigo, coloca enquanto parágrafo único que todo poder emana do povo, né? E se todo poder emana do povo, não ao golpe, sim aos direitos das crianças e adolescentes, né? Sim a psicólogos e assistentes sociais unidos para garantir, né, o estatuto da criança e adolescente e o Sistema Único da Assistência Social. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Léo. Você escancarou aí, né, o cenário, né, político, social aí, que esse e outros programas estão aí, né, no bojo, né, dessa discussão de manutenção dessa desigualdade, do capitalismo. Acho que foi muito legal você trazer esse contexto aí para a nossa discussão, né? Então, gente, a ideia agora é a gente abrir para quem quiser perguntar, manifestar, comentar, tá aberta aí a discussão. Tá gravando? Como é que a gente faz, Carolina? Você vem aqui, você leva o microfone? Tá, você leva o microfone, né? Aí a gente vai fazer um bloco, tá? Vamos fazer um bloco de 3 a 4 perguntas, aí a gente responde, depois volta. Fiquem à vontade, os estudantes também, né, de participar, de perguntar, que é um espaço mesmo, né, aberto para a gente se colocar, se posicionar, esclarecer as questões. Só uma frasezinha que eu já tive um grupinho, a gente estava debatendo justamente as crianças felizes. Não está dando para entender, está um pouquinho mais devagar. É um grupo que eu tenho, a gente estava justamente debatendo esse Criança Feliz. Teve 2 frases que me chamaram a atenção. Primeiro, que rico não faz caridade, faz lavagem de dinheiro. Aí eles falam da dona Ruth Cardoso, que fez lavagem de dinheiro com a NPA, dona Rosiane Collor, que também fez lavagem de dinheiro, dizendo que está fazendo caridade. E a outra coisa foi, eu achei até interessante falar, pensa bem, o programa chama Criança Feliz, no singular. E essa criança é o Michelzinho Temer. Boa noite, tudo bem? A pergunta está tanto da Andréia quanto pro Léo. É só quando vocês quiserem perguntar, se quiser falar o nome. Sim. Meu nome é Ian, boa noite. É o seguinte, eu dei uma estudada antes de vir para cá, que fala que o Bolsa Família aumentou em 12% em 2017, mas está previsto para queda também para 2017. Aumentou em 2016 e vai ter queda em 2017. Você acredita que essa implantação do programa Criança Feliz pode estar sendo vamos supor, uma manipulação do governo para fazer cortes em outras áreas, fazer investimento no Bolsa Família e, caso a implantação der certo com esses visitadores, fazer até mesmo corte nas outras áreas do CRAS e etc. Cláudia, eu queria parabenizar a mesa, parabenizar a Débora também pela composição, pelo convite
a vocês, né? E eu acho que o Leonardo coloca um cenário tanto político, quanto econômico, quanto social bastante complexo e atualizado assim, né, nas nossas memórias, porque tudo está passando muito rápido, né? E eu percebo que a gente vive também nesse sistema de manipulação discursiva máxima, né? E achei muito interessante quando você coloca a questão de como que tem seguido aí nesse policiamento e criminalização, especialmente da pobreza, né? Mas também, quando a gente vê um programa falando a favor das crianças, é muito difícil fazer uma contraposição a qualquer ação que a gente perceba direcionada às crianças, porque a gente sabe que elas são, sim, alvo de muitos riscos, né? E estão em situação de vulnerabilidade, enfim. É meritoso qualquer tipo de intervenção relacionada às crianças, né? E eu queria pedir, André, para ver se você pudesse assim, esclarecer um pouco a despeito, né, de eu pedir uma nova conferência, e talvez a gente, né, possa estar te chamando aqui novamente, o que a psicologia pensa a respeito do desenvolvimento infantil que esse programa equivoca, né, para ver se você consegue, assim, pelo menos de uma forma sintética, né, colocar ou elucidar alguns pontos, assim, para que a gente fique atento a isso. Podemos passar aqui? Vamos passar aqui para a mesa, para o Leonardo, para o André, para responder as questões, comentar. Tentar contribuir, acho que essa questão, né, do assistencialismo, ele não está muito errado não, assim, não só por conta do primeiro danismo, mas como foge das políticas sociais, né, também foge de uma concepção, né, de responsabilidade do Estado, e isso gera atores, né, de fora que vão ganhar com isso, né. O Ian traz uma relação aí da diminuição, né, do Bolsa Família, um aumento, né, de receita, né, para a política do Bolsa Família, mas olha como é que é complexo, né, e como é que o desmonte da transferência de renda ela é super silenciosa. Um decreto que o governo fez através do Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão dizia o seguinte, que a renda ela não é mais autodeclaratória. E justifica de uma forma muito concreta. Por quê? Se a renda não é mais autodeclaratória, a renda tem que ser comprovada, então as pessoas que não comprovam renda, elas só negam do Estado, né? Então se o cara está lá vendendo bala no sinal, e aí ele vai lá, ele e a família dele, né, vão lá no Bolsa Família, pedem fazer a inscrição no cadastro único, e colocam que eles receberam média de R$600, né, total da família, porque eles vendem bala no sinal. Hoje o governo entende que ele é um sonegador no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão, e ele é um sonegador. Por quê? Porque ele vendeu algo, né, quanto mercadoria, ele não deu nota fiscal, então ele sonega, né? E isso faz com que, indiretamente, 400 mil pessoas já saíram do programa Bolsa Família. Dá até para dar aumento para o Bolsa Família mesmo, porque você está tirando, né, todo mês aí 80, 90 mil famílias, que na hora do recadastro elas não dão conta, né, de bancar a renda que antes elas haviam falado, elas não têm como comprovar. Para os agricultores familiares ainda é muito pior, porque ele deve colocar nota Série B na sua venda dos produtos da agricultura familiar. E a gente está falando do mercado que grande parte dele é do Ceasa, que você chega lá hoje com uma caixa de tomate que vale R$2 o quilo, amanhã pode valer 50 centavos.
Como é que ele vai ter condição de ficar expedindo nota no mercado, numa bolsa de valor de alimentos de negociação? Esse pessoal está saindo do Bolsa Família, está saindo, né, da proteção no âmbito do cadastro único. Né? Então, isso faz um discurso de que aumenta o valor do Bolsa Família e já entrando na discussão da Cláudia, não pelo âmbito da psicologia, mas pelo âmbito dos direitos sociais, né? Eu estou garantindo melhores condições do Bolsa Família, estou garantindo, né, uma continuidade da política pública, mas ao mesmo tempo, moralmente, eu estou construindo um entendimento que essas famílias, né, e pior, se elas declararem renda zero, segundo o entendimento da União, porque aí elas não têm como, né, dar nota fiscal, né, ter um contador, segundo, né, o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora Secretaria Especial, precisa de dar nota fiscal, não, você pode ter um livro caixa. Aí você vai ter que ter um contador, né? Aí fica mais caro do que dar nota fiscal. E não é porque as pessoas não querem dar nota fiscal, mas porque vender bala no ônibus e sair dando nota fiscal a cada bala vendida, né? É comparar o microempresário do grande empresário, do vendedor individual e daquele que está tentando sobreviver com o mínimo, né? Assim, é colocar as mesmas responsabilidades para condições diferentes, né? Mas, Cláudia, o governo ganha da gente no moralismo, numa concepção rasa de direitos, de cidadania, de possibilidades. Então, por exemplo, quando ele fala que é necessário a reforma da Previdência, que o Brasil está quebrado, aí que se volta ou para o servidor público, que ganha muito e até pouco tempo atrás não pagava, né, imposto não pagava Previdência, que era um absurdo, não pagava, mas aí coloca a culpa toda desse sujeito. Ou volta, por exemplo, de que é um absurdo, o cara está com 50, 60 anos, está trabalhando, então ele tem que trabalhar mais mesmo, porque a Previdência está quebrada, né? Quando a gente falava da PEC, era a mesma coisa, né? Os postos têm que parar de mamar no governo, né? Assim, o dinheiro do governo vai ser só para pagar direito social. E com a criança é ainda mais, né? Porque além de ser doído para nós, né? Porque nós estamos falando, né, de quem na Constituição é prioridade absoluta, né, que é dos sujeitos o mais frágil socialmente, né, numa lógica biológica, né, psíquica, né, é um sujeito como se ele não tivesse as suas garantias, em especial orçamentário na Constituição, porque o mesmo governo que diz que tem que ser prioridade a criança nas políticas sociais, é quem lá na hora da lei orçamentária anual para 2017 menos preveu em relação aos outros 20 anos de governo orçamento para criança e adolescente, que não está só na assistência, mas está na educação, está na saúde, está em várias outras políticas públicas, né? E não teve um Ministério Público Federal para poder dizer que a LOA de 2017 previu menos do que os últimos 20 anos. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer uma reflexão, sabe? É sensacionalista, mas é o que pega, né? Quer dizer, pobre que não paga imposto, no caso das notas fiscais, não tem que estar nos programas, mentiu no Bolsa Família tem que estar fora, né? A mãe roqueira doidona lá, essa aí tem menos condição de cuidar da criança do que uma mãe evangélica, né? Uma mãe católica, né? Que está visualmente com sua vida diferente dessa outra mãe. Então assim, eles estão tentando pegar as suas políticas e colar porque eles não têm concepção para poder garantir um debate de ideias num debate de imagem, né? Isso é muito ruim porque a gente se torna frágil nos argumentos de defesa e, como eu disse, né, constrangidos de perceber que se o governo federal está pautando a questão do direito da criança de ter, né, uma infância feliz, né, de ter, né, a sua felicidade e suas garantias em risco, é como se a gente não tivesse já fazendo isso e tendo feito isso, né? Bom, eu vou começando aqui pela resposta, né, para a gente olhar aqui que o William colocou com relação a essa manipulação, né, desse aumento que as pessoas do Bolsa Família tiveram no benefício e qual é o panorama que a gente tem hoje. E aí, assim, uma das coisas que o Léo colocou, né, ele colocou um desmonte, usou essa expressão, um desmonte silencioso. Na verdade,
verdade, eu acho que assim, ele respondeu muito bem essa questão. O que eu acho que eu vou fazer aqui, eu vou completar um pouco a resposta que ele já deu, pela ótica mesmo de quem está na ponta, né? Às vezes a gente, né, eu estou na política de ação há 2 anos, que é quase aí ao mesmo tempo dos suas. E quando a gente faz uma reflexão para dentro do nosso trabalho, a gente percebe que algumas coisas a gente, assim, fazia parte do nosso trabalho, fez parte do nosso trabalho, ainda faz parte do nosso trabalho, conseguir dialogar a respeito disso com as pessoas, né?